superpoderosos! Hoje no canal NutriNews eu vou falar para vocês sobre escolhas inteligentes comendo fora de casa. O que vocês acham? Quantos de nós todos os dias comemos fora da nossa casa? São poucos os que têm o privilégio de fazer as refeições em casa. E aí? Vocês estão com aquela fominha no meio do trabalho? Aí vocês lembram que está perto da hora do almoço. Aonde eu vou almoçar hoje? Será que eu vou numa churrascaria? Ou será que eu vou no restaurante japonês? Ou será que eu vou no buffet da esquina? Ou será que eu vou comer uma comida árabe? Qual será a melhor escolha? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quantos de nós gostam de ir numa churrascaria? E o que comer numa churrascaria? De todos os restaurantes tipo churrascaria são aqueles que têm a maior variedade de saladas. Então procure sempre começar pelas saladas. Procure que o seu prato seja colorido, tá? Isso vai te ajudar a você ingerir mais vitaminas e minerais. Mas eu não vim para a churrascaria para comer salada, Marinês, eu vim para a churrascaria para comer carne. E quais são os tipos de carnes melhores como escolhas inteligentes quando nós estamos numa churrascaria? Evitem aquelas carnes mais gordurosas e aquelas carnes em que vocês conseguem ver que ela tem muito sal. Por que esses dois tipos de cuidado? As carnes, elas são ricas em colesterol. A carne de gado, ela é riquíssima em ácido araquidônico, que ele é pró-inflamatório. Ele acaba envelhecendo um pouco mais a nossa célula. Sendo assim, o que a gente precisa pensar na hora que a gente está numa churrascaria? Preferir os cortes mais magros daquela carne que a gente vai consumir. Eu tô morrendo de vontade de comer uma picanha, Marinês. Então tá? Pegue uma parte da picanha mais magra e retire aquela gordura ao redor dela. Essa é uma dica interessante, tá? Se você está na churrascaria e o seu objetivo é comer carne, consuma carne e salada. Fique longe das sobremesas, tá? Deixa a sua densidade calórica a mais para o teu consumo de carne. E lembre-se, quando vocês consomem mais do que 350 gramas de carne naquela preparação, naquele momento, a proteína da carne se transforma em carboidrato. Então, não exagere no consumo da carne. Então, a dica de hoje na churrascaria é comer muita salada e preferir os cortes mais magros da carne vermelha que você vai consumir. Se a carne é de difícil digestão, o que você faz? Eu como carne e fico satisfeito por hora. Quando você vai a uma churrascaria, não te oferecem aquele abacaxi que ele é assadinho, que ele vai com um pouquinho de canela? O abacaxi e o mamão, eles têm duas enzimas. No caso do abacaxi, a bromelina, e no caso do mamão, a papaina. Eles vão ajudar a melhorar a digestão daquela carne que você está consumindo, para depois você não ficar com sono ou com mal-estar no seu trabalho. E se a vontade não for de comer churrasco, e se a vontade for de ir em um restaurante japonês? Quantos de nós hoje optam pela culinária japonesa para fazer uso das suas refeições? O que a gente tem que pensar quando a gente fala de um restaurante japonês? Primeiro, o sushi, que é o carro-chefe dos restaurantes japoneses, no preparo deles, ele é preparado com açúcar. Então, além de ser um carboidrato de muito rápida absorção, que é o tipo do arroz que é utilizado para fazer o sushi, ele também contém açúcar na sua composição. Então, vocês estão com dois tipos de carboidrato. Associado a isso, você normalmente não come um sushi sozinho. Normalmente ele vem com molho shoyu. E normalmente o molho shoyu que se tem à mesa é um molho shoyu normal, que tem uma quantidade de sódio muito grande. E o que interessa quando você mistura o shoyu no sushi? O shoyu, por ser rico em sódio, esse sal, ele vai abrir a portinha na célula para o carboidrato do açúcar do sushi entrar mais rápido. Então, ele se transforma em energia mais rápido e aquilo que não é usado como energia, a gente estoca sob a forma de
gordura. Então, quando você for ao restaurante japonês, procure consumir inicialmente aquela sopa de miso-shiro, que vai te dar saciedade. Procure consumir o champignon, o shiitake, o shimeji, que eles vão ajudar também a melhorar o seu sistema imunológico, então acaba sendo uma boa estratégia. Consumir os legumes grelhados, os legumes cozidos. Normalmente se tem peixe grelhado no restaurante japonês, que é uma boa dica, mas se você vai para comer sushi e sashimi, pensem bem no que você vai consumir e tente consumir menos sushi ou menos temaki, porque o temaki também tem uma quantidade muito grande de carboidrato vindo do açúcar, tá? E daí você consome um pouco mais de sashimi, desculpe. E lembre-se também do que sempre procure comer esse sashimi, seja com aquele nabo ralado ou seja com aquele gengibre, ele vai te ajudar. Então, cuidado com o shoyu normal, prefiro o shoyu light, manere na sua quantidade ingerida de sushi e de temaki por conta da quantidade de arroz que os dois possuem, e sempre procure comer no restaurante japonês aquela sopinha de miso-shiro para te dar mais saciedade, e associado a isso, comer os cogumelos que são ofertados para você. Se você não gosta desses cogumelos, consuma os legumes, que eles também são bem interessantes para você. Ah, Marinês, mas eu não tenho dinheiro nem para ir na churrascaria e nem para ir no restaurante japonês sempre. Então eu vou no buffet. Normalmente, quando nós vamos ao buffet, a gente vai acompanhado dos nossos amigos de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quando a gente está chegando na fila, a gente vai conversando, a gente pega a nossa bandeja, coloca o nosso prato e vai começar a passar pelo buffet. Quando nós estamos distraídos, conversando com alguém, a gente não percebe o quanto que a gente coloca no prato e a gente vai pegando de tudo um pouquinho. Esse é o grande problema, apesar de ter uma oferta grande de salada, uma oferta muito grande de preparações, a gente pega um pouquinho de cada alimento. E quando a gente vai ver, a nossa porção no prato, ela é grande, maior do que é necessário para a gente comer. Então é uma estratégia muito interessante no buffet, é quando a gente chega ao restaurante, primeiro a gente olha todo o buffet, estabelece quais são os alimentos que nós temos interesse em colocar no nosso prato e nós ingerirmos. Procure sempre que esse prato seja muito colorido. Coloca bastante legumes, bastante hortaliças de cores diferentes, tá? Para esse prato nutricionalmente ser mais saudável. Cuidado com as friturinhas, cuidado com o pastel, com a bananinha milanesa. Prefira consumir as carnes mais grelhadas ou mais assadas. Cuidado com aqueles alimentos que eles têm molhos mais gordurosos. Mas o restaurante tipo buffet, ele é muito interessante para o seu consumo regular, já que você faz as refeições fora de casa. Mas se você gosta de comida italiana, ai que vontade, Marinês, de comer uma comida italiana, de comer uma massa, comer um risoto. Tá, e você pode consumir? Pode. Quais são os critérios que você vai adotar quando você estiver no restaurante italiano? Primeiro, evite o couvert. Normalmente a gente fica comendo o pão com antipasto ou o pão com manteiga. Aquilo nos dá saciedade porque inicialmente a gente está com muita fome, então a gente come esse pãozinho em uma quantidade maior do que a gente precisava até o nosso prato chegar. Quando o nosso prato chega, aí que a gente vai comer. Então a densidade calórica desse momento acaba sendo maior quando a gente associa o consumo do couvert mais o consumo daquela massa. Sempre prefiram consumir massas mais al dente. O al dente faz com que a digestão seja um pouco mais lenta. E quanto ao molho? Qual molho que é melhor? Sempre prefiro molhos mais simples, como molho ao sugo, porque ele é de mais fácil digestão. E sempre que possível, quando vocês forem fazer algum pedido no restaurante italiano, cuidado com a quantidade de queijo ralado. Lembra que a gente comentou em relação ao sódio do shoyu? E o queijo ralado, além de ele ser rico em gordura, que sobe a fração do LDL e colesterol, ele também é rico em sódio. Então nós também temos que ter bastante cuidado no restaurante italiano. E qual é o outro prato, qual que é a outra culinária que a gente gosta de ir? Normalmente nós gostamos de ir em restaurantes
árabes. A culinária árabe, de todas as culinárias que a gente já falou, dos restaurantes que a gente comentou, é a culinária mais saudável. Os restaurantes árabes propiciam alimentos como arroz com lentilha, bagabanushi, o charutinho de repolho, então são sempre preparações muito saudáveis. Aquele beirute feito com pão sírio integral, então são estratégias que você pode adotar para você estabelecer escolhas inteligentes quando você está comendo fora de casa. Você gostou das dicas de hoje? Você sabe agora qual é o restaurante que vai ficar mais fácil de você estabelecer escolhas inteligentes e saudáveis para o seu dia a dia, para você ter bastante disposição para trabalhar à tarde? Eu espero que essas dicas de hoje tenham ajudado você a pensar melhor no assunto e estabelecer escolhas inteligentes e saudáveis para as suas refeições. Se você gostou desse vídeo, faça o seu comentário. Sugira novos temas no canal NutriNews. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e principalmente se inscreva no canal NutriNews.